Graça e paz, irmãos e amigos. Mais um vídeo hoje, um assunto polêmico e bem interessante, né, sobre a questão dos dois batismos ou rebatismo, porque existe uma prática comum, né, e algumas religiões fazem isso com frequência, né, como a Adventista. A Adventista rebatiza os membros sempre que eles desejarem, né, quando peca, pode ser batizado de novo. E algumas religiões, como a Testemunha de Jeová, a Congregação Cristã no Brasil, não aceitam o batismo de nenhuma outra religião, a não ser o batismo deles mesmos. Se você fosse um membro da Congregação Cristã no Brasil, da Testemunha de Jeová, para ser reconhecido como membro, você só é reconhecido se passar pelo batismo deles, né? Principalmente a Congregação Cristã, ela aceita a pessoa lá sem ser batizada lá, contudo eles chamam de pessoa testemunhada, né? Não, até trata como irmão e tudo, mas eles só consideram como um membro mesmo, como um irmão, verdadeiramente, se a pessoa se batiza lá, porque eles consideram que o batismo deles é que é o correto, né? E as outras religiões, como batista, presbiteriana, né, luteranas tradicionais, Assembleia de Deus, elas aceitam o batismo que segue o padrão bíblico, né? Na maioria das igrejas cristãs se segue um padrão bíblico, né? Mas não aceitam o das Testemunhas de Jeová e, pelo visto, não aceitam também o da Congregação Cristã do Brasil. Eles consideram como seita e consideram que os dois sistemas de batismo são errados, né? Realmente o sistema da Testemunha de Jeová é extremamente errado, não ser o batismo em si, né? Mas o antes do batismo realmente é tudo errado. E pode ser realmente que seja necessário alguém que foi testemunha de Jeová ser batizado novamente, pode ser necessário, mas nem sempre isso é necessário, né? É isso que eu vou falar aqui, porque tem um porém aí, né? Eles consideram que todos, né, que estavam lá precisam ser batizados, né? Mas nem todos têm a mesma experiência, né? Como no meu caso, né, minha experiência foi diferenciada, né? Então, não se aplica a minha regra, né, de batizar de novo, porque já ocorreu, né, todo o processo, né, comigo, né, todo o processo que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu já passei, né, não só do batismo, mas também o selo, né, com o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo, então, quer dizer, o Pai Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo consideraram que aquele meu batismo como testemunho de Jeová era válido, né? E por isso me premiaram, me presentearam com o Espírito Santo também, né? Porque eu já tinha passado por todo o processo, senão eu não teria recebido o Espírito Santo. Foi assim que eu entendi e é assim que está nas Escrituras. Nós vamos ler aqui Atos capítulo 19, está aí na tela, diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo? Veja aqui o ponto-chave, né? Paulo lhe pergunta: Vocês receberam o Espírito Santo? E continua assim: E eles disseram: No batismo de João. Perdão, desculpa, eu pulei aqui. E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Desculpe que a letra está bem pequenininha aqui para mim, a letra está complicada. Então eles sequer tinham ouvido falar no Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, vejam que a premissa, né, o procedimento de Paulo antes de fazer um novo batismo, impor as mãos, etc., foi perguntar se eles tinham recebido o Espírito Santo, entendeu? Se a resposta fosse sim, então Paulo diria, então tá ótimo, tudo bem. Mas como a resposta foi não, sequer ouvimos falar em Espírito Santo, então daí ele indagou mais e eles explicaram que eles foram batizados, né, no batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele não batizava em nome de Jesus Cristo. Ele fazia um batismo que preparou para Jesus Cristo o caminho, mas ele não batizava em nome de Jesus Cristo. Ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E além disso, não foi feito o procedimento de imposição de mãos e tudo mais, né? Paulo ali fez a imposição de mãos, certamente orou, né, por eles, e assim completou o seu processo, né, e eles receberam o Espírito Santo. Então, o correto seria o quê? Se a pessoa, como eu, né, se eu fui batizado em outra religião, o correto seria o procedimento da igreja, né? Perguntar, você já recebeu o Espírito Santo? Né? Eu estive conversando com um pastor e um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu frequento a escola dominical, porque eu fui na ceia e eles indagaram sobre a questão do meu batismo, aí para saber se eu podia participar da ceia ou não, porque só pode participar quem é batizado, né? E eu expliquei e eles acharam que o meu batismo não me qualificava para a ceia, mas o pastor ia me servir a ceia depois que eu expliquei para ele que eu fui selado pelo Espírito Santo, né? Quando ele entendeu, né, caiu a ficha, aí ele disse, então tudo bem, ele ia me servir a ceia. Achei isso positivo da parte dele, mas o presbítero jamais assim né, aquela pessoa de se apegar a regras de igreja, né, de instituições. Não, segura aí que ele vai fazer o curso, porque ele perguntou se eu iria fazer um curso com as doutrinas da igreja, né, que eles chamam de doutrina bíblica, para que eu, então, decidisse se iria me batizar com eles ou não, para ser um membro, né? Eu não faço questão de ser membro de nenhuma instituição, de nenhuma igreja, né? Se necessário for, eu faço a ceia aqui em casa mesmo, eu já fiz isso, porque eu sou batizado, já fui selado pelo Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, não há restrição bíblica para que eu participe, né? Pode haver alguma restrição pessoal, né? Se eu achar que naquele momento, né, eu estou num período assim que eu me sinto indigno de participar, e sim. Mas se não, não há restrições bíblicas para que eu faça, né, minha própria ceia em casa, né? E é interessante que a insistência, né, de alguns de se apegar à doutrina da instituição, né, ao invés de se apegar às escrituras, eles acham que o que a instituição ensina é a verdade, né, é a verdadeira doutrina bíblica. Só que a instituição não se apega à doutrina bíblica, nenhuma instituição, nenhuma igreja se apega 100% à Bíblia. Sempre tem coisas de homens, coisas que o maligno coloca, né, ali no meio, utilizando homens, né, para fazer isso. E, no geral, a doutrina sobre essa questão do batismo, ela é equivocada em todas as religiões, porque eles não perguntam se você já recebeu o Espírito Santo. Perguntaram para mim se eu tinha o testemunho. Tenho, né? O testemunho. Isso aí já é uma comprovação do Espírito Santo, né? Porque no meu testemunho, um testemunho geralmente é uma prova, né, de um apoio, né, de uma força sobrenatural que atuou ali para que você se tornasse crente, né? Então isso já seria uma base, né, para dizer sim, ele recebeu o Espírito Santo. Mas mesmo assim, o presbítero, no caso, o pastor não, mas o presbítero insistiu com a ideia de fazer, né, o cursinho, e o pastor aceitou a ideia.
Porque, na verdade, infelizmente, para a maioria, né, das pessoas religiosas, o que importa não é o que a Bíblia diz, mas o que a doutrina da religião, da igreja ensina. Infelizmente, essa é a realidade. Eles, embora reconheçam muitas vezes que tem coisa de homem lá, né, que não é tudo 100%, mas o que importa é a doutrina ali da igreja, é o procedimento interno. Eles até falam em plataformas, né, que quando você sai de uma outra religião é uma outra plataforma e você vem para uma nova religião, uma nova plataforma, e achei interessante esse termo. Aí um novo batismo é necessário, né? Só que a Bíblia não diz isso, né? Essa coisa de plataforma, de religiões diferentes não existe na Bíblia. A Bíblia fala do cristianismo, uma religião só e não várias religiões, entendeu? Essas seitas, né? Que todas as religiões são seitas, na verdade, né? Eles falam da Testemunha de Jeová, oração cristã, mas todas as religiões são seitas, porque todas são derivadas aí, né, do cristianismo lá do primeiro século, né, que era diferente de todas as religiões aí. Nenhum é igual ao que os apóstolos seguiam. E depois a Igreja Católica, que se formou disso aí, é uma seita, né, que saiu do verdadeiro cristianismo, que é a Igreja Católica, e daí as seitas, né, protestantes. E seita é isso, é divisão, né? Hoje se usa com um tom pejorativo, mas seita é divisão. E todas as religiões, elas têm divisões, né? Agora veja o que diz realmente a Bíblia sobre essa questão de dois batismos, em Hebreus capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Veja que aqui não fala só de obras, né, mas de arrependimento, mas também de fé em Deus, né? Ou seja, não lançar de novo o fundamento do batismo, né, de arrependimento e de fé, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e tiveram, né, o dom celestial, né, receberam o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E aqui eu vou dar continuidade nos versículos seguintes. Continuando, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, desgraça, desonra, né? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então veja que ele deixa bem claro aqui que aqueles que se batizaram e recaíram, né, se lançaram no mundo novamente, né, voltaram para a sua vida de pecado, né, de se entregar ao pecado, de se entregar ao mundo, né? Essas pessoas, elas não têm uma segunda chance de batismo, uma segunda chance de arrependimento e de fé, né? O que elas podem fazer é procurar dar o seu melhor, né, para que, pois Deus não é injusto, né, para se esquecer de nossas boas obras. Ele continua falando nos versículos seguintes. Mas não há uma chance de um segundo batismo, uma segunda chance de arrependimento, de batismo, entendeu? Ele deixa bem claro aqui, está bem claro esse texto de Hebreus 6, que o batismo é uma única vez e acabou, né? E como Paulo mostrou, né, a questão é, você recebeu ou não o Espírito Santo, né? Se você recebeu o Espírito Santo, você está selado, então você não deve ser batizado de novo, porque o que acontece, né? Ele deixa bem claro aqui no versículo 6, né, que aqueles que tentam novamente se batizar, né, que se batizam de novo, crucificam o Filho de Deus mais uma vez, né, e o expõem ao vitupério, à desgraça, à desonra, né?
Então é um pecado gravíssimo você se batizar de novo, como fazem os adventistas, né? Porque pecou, se batiza de novo, eles estão lançando vitupério, desgraça sobre Jesus Cristo. Ou seja, a adventista é uma igreja super amaldiçoada, né? Nós podemos concluir com isso. E mesmo outras religiões, né, que fazem isso, né, não tem esse cuidado de perguntar para a pessoa, né, se ela recebeu o Espírito Santo. Elas têm culpa nisso também e lançam também vitupério por não fazer essa pergunta se a pessoa recebeu o Espírito Santo ou não antes, quando ela foi batizada em outra religião. Se ela não recebeu o Espírito Santo, aí realmente Atos capítulo 19 dá base para um novo batismo, né? Porque na verdade aquele primeiro batismo seria comparado a um batismo de João, ou seja, a pessoa ainda não foi batizada, né? Seria a mesma coisa de um católico, né? Porque o batismo que eles fazem lá não é válido, não é cristão, então não é considerado um batismo. A mesma coisa é uma pessoa que é batizada, por exemplo, na Testemunha de Jeová ou em qualquer outra religião e não recebeu o Espírito Santo. Passou pelo processo lá e não recebeu o Espírito Santo. Então essa pessoa não foi batizada na verdade. Aí então ela teria que ser realmente batizada de novo. Mas se a pessoa já recebeu o Espírito Santo, ela está selada, se ela faz isso de novo, então ela comete um pecado gravíssimo, né? Só complica mais a situação dela, né? E a igreja que faz isso, não toma esse cuidado, ela também tem culpa, né? Porque é ela que está levando a pessoa a praticar aquilo ali, né? Ela tem mais culpa, na verdade, do que a pessoa em si, né? Que geralmente as pessoas não têm esse entendimento das escrituras, né? Vão na conversa do que a liderança da igreja diz, né? E eu, se eu for fazer isso, eu vou ser extremamente culpado, porque eu tenho plena consciência de que seria errado, né? E seria um pecado gravíssimo da minha parte, quer dizer, cometer um pecado voluntariamente, né? Sabendo que é errado. Então eu vou fazer o cursinho, né, que eles pediram e tal, mas por uma questão de respeito, para escutar o outro ponto de vista, né? Mas para mim já está bem claro, né, que eu não devo me batizar novamente, né? A não ser que por algum milagre eles consigam provar que eu preciso me batizar de novo, mas ao meu ver a Bíblia é muito clara nessa questão, né, que aqueles que recebem, né, o Espírito Santo não devem ser batizados de novo. Teve o caso apenas de Cornélio, que recebeu o Espírito Santo primeiro, porque ele foi o primeiro, né, gentil a receber o Espírito Santo. Ali foi um caso extraordinário para que Pedro entendesse, né, os demais apóstolos, que a mensagem do Evangelho deveria ser levada aos gentios também. E aí depois é que ele foi batizado. Mas no geral, veja, qual foi o procedimento de Paulo? Perguntar primeiro se eles receberam o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Se eles dissessem que sim, Paulo então diria, então tá tudo certo, tudo ótimo e vamos para frente, né? Bola para frente. Mas como eles disseram que nem sequer sabiam, né, o que era o Espírito Santo, então aí Paulo foi indagando e viu que realmente tinha coisa errada, né, com isso. E corrigiu ali a questão, mas não é o meu caso, né, porque o batismo, assim, já vai feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aceitaria ser batizado de novo se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, né? Atos 19 deixou bem claro para mim que essa é a questão chave. Se eu recebi o Espírito Santo é porque realmente eu fui selado, foi considerado válido aquele meu batismo na Testemunha de Jeová. E se eu me batizar de novo, eu estarei cometendo pecado, né? Então eu vejo essa situação aí das igrejas quererem me batizar de novo como uma prova, um teste, né? Para ver se eu vou ceder, né, a essa tentação e às ideias de homens, ou se eu vou me manter firme à palavra de Deus, né? Então eu já estou decidido, né, a não me batizar novamente. Esse estudo, né, inclusive da releitura, né, eu já tinha lido o livro de Atos, mas eu fiz essa releitura para gravar esse vídeo e ficou bem claro para mim então que eu não devo me batizar novamente. Então é isso, eu queria esclarecer esse assunto que é bastante polêmico, né? Um abraço para todos.